Eu fiquei anos e anos sem ver meu pai. Acho que desses 30 anos, talvez uns 25, nunca tenha convivido com ele. Momentos faz diferente. Quando criança, eu costumo dizer que assim, todo pai é um herói, né? Então acho que até os 10 anos, meu pai foi meu herói, como aquele cara distante, longe. Os heróis são assim, tem que proteger alguma coisa, algum interesse maior. Então eu até entendia que as coisas fossem daquele jeito. Mas à medida que foi crescendo e notando a ausência dele, mesmo sabendo que eles eram divorciados, meus pais, eu comecei a perceber que na escola eu nunca estava e que em alguns momentos, algumas circunstâncias, sei lá, simples, não vou dizer Dia dos Pais, mas no Natal, no meu aniversário, e não tinha uma carta, não tinha uma ligação, não tinha nada. Tá que nós viajávamos muito, tá que a gente... Pô, acho que antes de eu fazer 1 ano de idade, nós moramos em 3 países. Mas isso nunca foi impedimento, nunca me pareceu impedimento para que ele pelo menos ligasse. E foi a última vez que eu falei com ele ao telefone, acho que eu tinha 16 anos por aí. Ficamos uns 7 anos sem nos falar ao telefone. A última carta que eu recebi dele também foi nessa época. Tinha 3 linhas. E terminava dizendo, quando acabar a carta, rasgue. Nunca rasguei a carta. Guardei, sabendo que um dia eu encontraria o camarada e iria lhe cobrar certas explicações. Agora, o ano passado, depois de ficar 17 anos sem olhar na cara dele, sem ele ver, eu voltei à terra dele, voltei a Angola. E nos encontramos. Quando eu cheguei, ele não estava. Estava viajando, estava em Portugal. E nos falamos por telefone e parecia que haveria este encontro que eu aguardei por tanto tempo. Eu estava já ali com as minhas facas na mão, ali já, minhas armas, esperando este momento de passar a limpo, ter uma conversa franca, honesta, abraçá-lo e entendê-lo, se ele me desse boas justificativas, ou então cortar definitivamente as relações com ele, que foi o que eu acabei fazendo. Durante o mês que ele esteve em Portugal lá, eu cheguei, ele ficou 1 mês em Portugal ainda. Quando ele me ligava, sempre ele que me ligava, que sabe, tomou conhecimento que eu estava em Angola, eu tentava ser cordial. Nunca houve uma afeição assim muito grande, uma coisa de pai e filho. Não me lembro de um beijo, de um abraço dele. Quando finalmente ele chegou, que ele tinha feito lá uma cirurgia, alguma parada assim, por eu morar bem próximo ao aeroporto, e por ser filho dele, o único filho dele que estava em Angola naquele momento, eu fui meio que convocado para recebê-lo no aeroporto, para estar lá com alguns outros parentes. E ele chegou com a bengalinha, na cirurgia na perna, uma cena que eu nunca vou me esquecer, arrastando uma maletinha, terno preto, elegantérrimo, e uns 4, 5 primos comigo. Eu nem lembrava direito da cara dele, porque eu tinha ficado desde os 12 anos sem o ver. E quando desci, prontamente reconheci-o, porque a cara, nós somos muito parecidos fisicamente. E no meio daquela multidão, ele veio andando devagarinho. Eu não sabia o que fazer. Estava com meus primos, que lhe conhecem bem, que convivem melhor com ele. Então me jogaram à frente. O que eu ia fazer? Eu falei, pai, e fui tentar lhe abraçar. Ele disse, afasta-se, você está me atrapalhando, você está me atrapalhando o caminho. Reconheceu-me perfeitamente, mas não foi uma coisa muito elegante. Aí eu me afastei naturalmente, abri meus braços, não disse mais nada. Íamos lá para a terra dele, lá para uma viagem, como se ele morasse no interior, então uma viagem, porra, de 1h30 de carro na madrugada. Estávamos eu, meu priminho dirigindo e ele à frente ali com a perninha machucadinha. Um silêncio profundo a viagem toda, ninguém disse nada, ninguém falou nada. Eu me perguntando o que eu estou fazendo aqui, por que eu não desço desse carro? Porque eu sempre me julguei independente. A ruptura foi total mesmo lá. Tudo que esses anos todos, esses 20 e tantos anos, na época eram 29 ou 28, daquela coisa que me incomodava e que eu não sabia, e não conhecia meu pai, conhecia de foto, de nome, conhecia de ter convivido com ele, mas sempre lá longe. Talvez uma vez, quando ele casou de novo, fui à casa dele lá com meu irmão e eu perguntei, pai, posso comer com as mãos?
Se tuas mãos estiverem limpas. Acho que é a única conversa que eu me lembro que eu tive com ele. Durante a infância toda é o único diálogo que eu me lembro. Um dia desses, sei lá, por acaso, estava já muito puto, muito lixado. Ele chamou-me à casa dele pra gente conversar. E meu irmão, por acaso, também estava. Fomos os dois. Eu achei que, bom, finalmente vamos ter uma conversa de pai e filhos, né? Porque todos nós sofremos desse desamor, ou dessa indiferença. Ele não soube ser ele não soube ser um bom pai. Então, até aí, ok. Até aí, cada um tem seus problemas, suas idiosincrasias e a vida nos leva. Mas eu queria dele uma explicação, ouvir da boca dele. E foi isso que eu fui fazer na casa quando ele me chamou. Esperando que ele mesmo fosse tomar a iniciativa. Me apareceu com uma maleta cheia de documentos. Eu pensei, pá, vai sair minha herança hoje, né? Olhei para o meu irmão, foi tirando papéis e contando a biografia dele. E me deu o livretinho dele, da biografia dele, a maravilhosa biografia, onde eu acabei colhendo alguma dessas informações aí de guerrilha e companhia. E falou e não disse nada. E eu que já estava 2 meses ali engasgado e mais 30 anos ali engasgado, falei com meu pai, o negócio é o seguinte, estou aqui há 30 anos esperando para ter essa conversa contigo. O que aconteceu? Que o senhor não gosta de nós, o senhor não gosta de mim, porque você nunca me ligou 2 vezes, porque me mandaste 3 cartas no exílio. Tu sabias que eu estava indo para o Brasil e que provavelmente não voltaria para Angola. Tu sabias que eu continuaria viajando e que não voltaria, eu nunca viveria em Angola. Por que nunca houve comunicação entre nós? Qual é o problema? Ah, vocês mudavam tantos telefones diferentes, tanto não sei o quê. Tá, mas por que uma carta? Existe caixa postal para isso, que você vai lá e põe um número e todo dia você pode mandar para aquele mesmo endereço. Ele dizia coisas que, porra, meu, em nada, me acrescentava absolutamente nada, não explicava absolutamente merda nenhuma. E aí eu me exaltei, né, naturalmente. Aliás, toda a conversa foi em tom exaltado. Não vou lembrar aqui exatamente tudo o nosso diálogo, mas basicamente eu falei, olha, você tem que me respeitar, maluco. Porque eu também sou pai. Eu pago as minhas contas, não preciso do teu dinheiro. Porque ele me mandou calar a boca, falou que eu tinha que me respeitar, que ele era mais velho, que eu disse, não, você que tem que me respeitar. Nosso pai nos despreza. Isso me dói muito, me dói muito. E eu diria até talvez mais pelo meu irmão. Porque eu sou desprezado e devolvo com desprezo. Também nunca liguei, nunca me ligou, também nunca liguei. Não me escreveu, também nunca escrevi. A carta que ele me mandou de 3 linhas, essa nem respondi. As outras eu respondia no tom da carta. Boa tarde, boa tarde. Até um dia, até breve. Era assim que eu fazia. O que todo mundo diz que só prova o quanto eu me pareço mesmo com ele. Bom, foda-se pra ele, porque cada um colhe, né, o que planta.